da derrota de Petra, antes ou depois da entrevista? Depois. Tá certo. Porque tem que comemorar. Jornal das 6, entrevista. Nós vamos falar agora com o deputado federal Fábio Faria, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, deputado. Boa noite, Enio. Boa noite a todos os ouvintes da 96, Gustavo, Marco Aurélio e Dinarte. O senhor é um dos considerados um dos parlamentares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar por Brasília. Como é que o senhor está avaliando a gestão de Jair Bolsonaro? Então, Enio, nós temos que fazer uma análise macro, né? O presidente entrou, uma campanha totalmente conturbada, onde o Brasil rachou. Nós viemos num domínio do PT aí há 14 anos e se elegeu um presidente de direita, né? Totalmente antagônico ao que vinha acontecendo. Então, começou o ano ali muito tumultuado, todo mundo dizia que não teria reforma aprovada, porque ao longo das décadas só tinha sido aprovado reformas quando se compravam os deputados com ministérios, partidos, enfim. E o presidente conseguiu aprovar a reforma da Previdência, muito além do que o mercado esperava, né? Quase 1 bi, a expectativa era ali em torno de 450 milhões no começo. Então, o Paulo Guedes conseguiu implementar a sua agenda econômica, uma agenda importante. Agora tem a tributária para ser votada no primeiro semestre, a reforma administrativa. O ministro Moro, na segurança, conseguiu reduzir 22%, né, o número de homicídios no Brasil. Tem feito um trabalho na área de segurança significativo também. Na infraestrutura, o ministro Tarcísio é um grande ministro que tem feito obras usando o exército, economizando dinheiro, feito obras nesse Brasil todo. Agora, muita gente critica, quem não gosta de Bolsonaro, quem é de esquerda, enfim, tem o seu direito de criticar, fica naquela política pequena, porque ele falou da caneta BIC, ou disso ou daquilo. Então eu não discuto essa política pequena. Eu quero saber se a gente tá crescendo, se a gente estava como estava em 2016, que o PIB deu menos 2 e alguma coisa, e agora está crescendo 1, projetado 2, ano que vem 3,5. Então eu acho que isso é o que importa. Bolsonaro tem melhorado no diálogo com o Congresso Nacional, tem conversado mais com a classe política, e ele tem a sua agenda. Ele foi deputado 29 anos, ele tem uma agenda também segmentada como deputado, e ele trava aquelas brigas dele, que também o PT trava também, né? Teve um determinado momento, deputado, que o presidente Jair Bolsonaro disse que ia ter um olhar especial sobre a região Nordeste. Qual a sua opinião a respeito? Ele está tendo esse olhar realmente diferenciado com relação à região Nordeste? Eu, pelo menos, ainda não tenho o que reclamar. As minhas emendas eu consegui liberar o ano passado 136 milhões, só para Natal. O prefeito Álvaro Dias, não sei se foi aqui na rádio, agradeceu as emendas para sanear Natal, para sanear Parnamirim, emendas minhas individuais, né? Um deputado que tem em média 10 milhões, eu consegui, juntando tudo, quase 300 ano passado, com saneamento do Natal, Parnamirim, minhas emendas. Isso é um olhar para o Nordeste. Eu sou um deputado do Nordeste, minhas emendas são para o meu estado. Colocou agora um parlamentar, um ex-parlamentar, deputado federal. Mas eu ia perguntar, como é que o senhor Rogério Marinho, a convocação de Rogério para o Ministério? Eu acho excelente. O Rogério fez um grande trabalho na Previdência, foi um grande articulador. Rogério, ele foi assim, digamos, ele foi muito vítima do PT, que o PT destruiu a imagem de Rogério, colocou Rogério contra o trabalhador, porque era a favor das reformas, da Previdência, da trabalhista, etc. E agora, estamos vivendo um novo momento onde os que o criticavam estão colocando a segunda pior reforma, mais perversa, na Assembleia para ser votada com 18% aqui para taxar os aposentados no Rio Grande do Norte. Como é que o senhor analisa a governadora Fábia Bezerra ter criticado tanto a reforma do presidente Bolsonaro e agora mandar uma reforma, como o senhor acabou de falar, um pouco mais dura? A vida como ela é. Fátima é assim, o PT é assim. Eles fazem oposição quando eles estão fora do poder, eles fazem oposição diariamente, falam sobre tudo, reclamam de tudo, fazem greve. Quando não conseguem no discurso, vai na pancada, invade terra, sei quantas vezes ali, fecha a rua vindo do aeroporto, vai para a governadoria, toca fogo em pneu, faz tudo. E eu,
Quando eu cobro coerência do discurso dela em relação ao que ela tem feito agora, diz que eu estou fazendo oposição. Eu não faço oposição, Gustavo. Você vê, eu vejo seu blog todos os dias. Quando você fala sobre as filas do Valfredo, quando você fala sobre morte policial, esse final de semana foram 17. Eu nunca fui nas minhas redes sociais para falar da saúde do governo, para falar da educação, para falar da segurança, não. Eu só pontuo nas coisas que Fátima falou como parlamentar, criticava quando era oposição e agora está fazendo como governadora. É isso que eu vou fazer e vou continuar fazendo. Ninguém vai tirar esse direito de mim. O senhor também falou que a governadora Fátima Bezerra meio que se apropriou de algumas emendas, o senhor inclusive, e não fez referência que era uma emenda conseguida pelo senhor da segurança pública. Os 80 milhões. Na verdade, ela se apropriou a vida inteira. Quando o Lula foi presidente, Dilma, tudo que veio para o Rio Grande do Norte, Fátima dizia que era dela, que ela tinha conseguido. E ali era um programa nacional do PT, né? As Pronatecs, as IFs, enfim. Só que, como o PT ele tem essa característica de sempre buscar aliados para se eleger, mas sempre na hora de ser o candidato, é o candidato do partido, então ela era informada quando vinha alguma obra federal para o Estado, e ali ela anunciava como se fosse obra dela. Isso ela fez muito bem, ela foi uma parlamentar competente nesse sentido, ela conseguiu carimbar como se fosse dela. Então, eu acho que é isso. O PT passou por uma grande crise no ano de 2015, 2016, e mesmo assim Fátima conseguiu se eleger com mais de 1 milhão de votos, foi a governadora mais bem votada da história do estado do Rio Grande do Norte. O que foi que aconteceu? É menosprezar o poder dela? Como o senhor avalia essa vitória de Fátima? Primeiro, a força do PT no Nordeste é muito grande, né? Lula é muito forte no Nordeste, eu estou falando aqui em 2018, tá? Analisando o cenário 2018 e 2020, eu já tenho uma visão totalmente diferente em relação a isso. Então, e ela, com a bandeira de esquerda muito forte. Nós pegamos ali aquele 1 ano e meio do governo Michel Temer, foi um governo reformista, porque a academia estava estava acabando, definhando, negativo. Dilma entregou o Brasil com a economia negativa. Michel Temer começou a fazer reforma. O que é que o PT fez? Armou a barricada, foi para as ruas, convocou os trabalhadores e começou a chamar os deputados de contra-trabalhador, deputado que votasse contra as reformas. Então ali eles ficaram muito fortes no Nordeste, com o discurso de que se chegasse no poder não ia taxar o aposentado, não ia taxar o trabalhador. Então ela veio tanto com a força nacional de Lula, a força nacional do PT no Nordeste em 2018, e com esse discurso falso da hipocrisia, que está aí agora revelado, aqui 1 ano depois, ela como governadora. O PSD tem candidato a prefeito? Tá? Só antes de ir para a política, qual deverá ser a pauta do Congresso, da Câmara, especialmente esse ano, ainda no contexto de reformas? A tributária e a prioridade é qual? Administrativa ou tributária? A tributária. A reforma administrativa, eles estão ainda chegando num consenso, né? Mas a tributária está muito mais avançada. Eu acho que no primeiro semestre a gente conclui e vota a tributária. O que é que o senhor está vendo dessa reforma tributária? O que vai mais mexer com a vida do povo em termos de aumento ou redução de tributos, etc.? É a unificação, Marco. Na verdade, a reforma mais sensível é a trabalhista, a reforma da Previdência. A tributária, ela vai mais, ela não é tão sensível com o povo, mas é mais com os empresários, né? Porque vai trabalhar com unificação de impostos federal, o imposto estadual, o imposto municipal. Então tem mais dificuldade até de acomodar, são 5.500 municípios. Vai mexer na questão do percentual. Hoje a União detém quase 60 e tantos % do que se arrecada. Isso é o pacto federativo, né? A redistribuição se esse texto mexe nisso. Não, isso é posterior, é um novo pacto federativo que Paulo Guedes está desenhando, para depois que o governo federal tiver com mais recursos, tiver com mais dinheiro, ele vai repactuar para que se chegue mais na ponta, nos estados e nos municípios, né? Posterior à reforma. O deputado, a perspectiva, pelo menos já se comenta isso muito aqui nos bastidores, de que o senhor estaria disposto a abrir mão de espaço
na chapa de deputados federais aqui no Rio Grande do Norte para o seu pai, o ex-governador Robson, e que o senhor poderia vir a ser candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Como é que está essa Antes de responder, um ouvinte pergunta se ele trocaria o mandato de deputado pelo baú de Silvio Santos. Ele hoje tem os dois, praticamente. É bom ser genro de Silvio Santos, Fábio? Ela é muito legal, muito gente boa. Você é o genro querido dele? Sou, claro. A entrevista da cara. Volta lá, pergunta de Marcos. Então, Marco, respondendo sua pergunta. Sob nenhuma hipótese eu serei candidato a deputado federal para São Paulo. Isso aí foi plantado desde a última eleição. Eu acho que pelos meus adversários, até porque minha mulher mora em São Paulo, meus filhos moram em São Paulo, né? Eu tenho um casa aqui e tenho um casa lá. Eu estou com 3 filhos pequenos, eu fiz 3 filhos em um mandato só. Então, assim, eu tenho que dar assistência também à família. Claro. E eu tenho feito isso esse ano, até eu consegui fazer mais, que eu fiquei muito ausente no ano 2018, praticamente o ano inteiro ausente. Mas não serei de forma alguma candidato a deputado federal para São Paulo. Eu acho que eu cumpri ao longo de 4 mandatos, eu consegui fazer muita coisa. Eu acho que esse mandato é um mandato que eu estou mais maduro. Hoje eu não dou mais tiro errado em Brasília. Onde eu chego, o prefeito já pergunta, eu digo, olha, aqui eu não tenho relação, aqui eu tenho. Eu coloco emenda só onde eu consigo liberar. Se eu somar aí 14 anos que eu fui deputado, eu liberei mais nos últimos 2 anos, 10 vezes mais do que nos últimos 12 anteriores. Os 12 anteriores. E eu acho que o senhor é o decano da bancada. E eu acho que tudo tem um ciclo, né? Então, assim, no meu ponto de vista hoje, eu não veria nenhum problema de abrir mão, até porque quem decide é o povo, e quem vê o povo que escolhe. Mas se o ex-governador tiver interesse em ser candidato a deputado federal e assim o povo achar que ele deve ser, ele tem meu total apoio, entendeu? Eu apoiaria, eu acho que merece. Fui deputado estadual 6 mandatos, né? Enfim, tem um ingrediente aí que eu entrei na política após ele. Então isso é uma decisão lá para frente, né? Isso é em 2022. Mas se fala também do senhor ser candidato ao Senado. Há essa possibilidade? Gustavo, eu não tenho apego nenhum a cargo. Sinceramente, eu estou nesse mandato sem me preocupar com 2022. Eu estou falando tudo que eu penso. Eu voto em tudo que eu acho certo. Eu explico porque eu estou fazendo isso. E assim, a partir disso, está muito claro que eu abri mão da minha eleição lá na frente. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero só viver um dia após o outro, tentar ajudar o governo Bolsonaro. Eu acredito que Bolsonaro vai fazer um bom governo, ele é honesto, não tem roubo no governo. O senhor se considera um deputado de direita? Totalmente. Eu tenho minha bandeira, todas as minhas bandeiras são antagônicas ao PT. Inclusive, eu acho que no governo passado, um grande problema do governador foi que ele se elegeu com o PT, deu 6 secretarias para o PT, escolheu como líder do governo dele um deputado do PT. Que o senhor tem tido de vez em quando os embates. E ali foram uma escolha dele, ele que governa, mas ali ele foi obrigado a ir para uma linha de governo, naquele momento ali, aliado da esquerda, com o PT dominando ali e dando aumentos, sem poder dar aumento, né, cedendo a grevistas. Eu vejo de outra forma, eu sou contra isso, acho que greve tem que judicializar, tem que ser descontado. Eu sou a favor de privatizações, eu acho que o poder público está inchado, a gente tem que levar para o setor privado. Então eu sou totalmente antagônico, mas respeito, eu me dou bem, tenho vários amigos petistas, eu não tenho essa raiva do PT, não chamo ninguém de esquerdopata, nem de fascista, eu não gosto desse tipo de discussão. Mas assim, se você for perguntar a mim, eu sou totalmente liberal na economia, então isso vai contra o PT. O PSD tem candidato a prefeito, Natal? O PSD está buscando uma candidatura nesse campo de direita contra o PT. Mas não temos um nome ainda. Pode até sair aqui dessa mesa aqui, quem sabe, né? Gustavo. Gustavo. Não, se tiver uma candidatura. professor Marco Aurélio. Se tivesse uma candidatura de direita que seja anti-PT de verdade, realmente, que tenha
também o que mostrar, não para ser de brincadeirinha, nós estamos dispostos a conversar. Mas o senhor acha que as eleições municipais vão reproduzir a polarização de 2018? Dinarte, eu acho que a velha política nunca mais voltará. Quem acha que aquela eleição de 2018 foi uma eleição única e que daqui para frente tudo vai voltar como era antes, vou ter 30 prefeitos, eu me elejo, aí junta aí 10 partidos, faz o governador, mais 20 faz um senador, acho que isso não acontece mais, acontecerá mais, a população está livre, ela escolhe quem quer. Agora, eu não acho que você possa dizer o seguinte, vai ter uma eleição igualzinha, não, vai ser uma eleição diferente. Mas aquelas eleições anteriores que você via a quantidade de partidos e já se declarava o candidato eleito, eu acho que nunca mais acontece. Hoje em dia tem Rob Farias, que é seu pai, Carlos Eduardo, José Agripino, Garibaldi, Henrique Alves, Jacome, Rogério, própria Larissa Rosado, várias pessoas de grupos políticos fortes e tradicionais do Rio Grande do Norte sem mandato. Sem mandato. Esse pessoal volta, parte deles, como é que o senhor analisa? Então, é isso, as pessoas têm que se reciclar. Eu tenho me reciclado muito. Né? Você tem que aprender com as eleições. Tem gente que não aprende, tem gente que continua torcendo, achando que aquilo foi um marco na história que nada mais vai acontecer. Eu não acho. Qual foi a sua lição? Que eu me lembro que na apuração de 2018, com quase 80% dos votos, você ainda não tinha sido eleito, e eu até fiquei surpreso disso aí. Ele não vai entrar, não. E aí no finalzinho apareceu ali como eleito. O que foi que mudou? Não, eu tive ali, Dinarte, eu tenho amigos deputados estaduais, eu chamei na quarta-feira, na semana da eleição, chamei o deputado Gustavo Carvalho, chamei Disson na época, chamei Galeno, disse, eu estou perdido. Perdi a eleição, porque o meu pai ele tinha 10% nas pesquisas, ele teve 10%, né? 10% dá 150 mil votos. E eu tive, em 2014... eu tive 24% da votação dele. Então, assim, se eu colocasse 24%, eu ia ter ali nem 35 votos. E minha conta dava que eu ia ter no máximo 40% de 150, eu ia ter 60 mil votos. Aí eles, não existe isso, porque vai ter não sei quantos mil votos. Eu fiz, esqueçam isso, não tem isso. Se ele tiver 150 mil votos, eu estou perdido. Então eu sabia fazer conta. E ali eu consegui ali na última semana ainda, buscar 3 cidades que eu não estava aceitando apoio nenhum que não votasse com o Robson. E aí eu aceitei 3 apoios, eu complementei ali na outra, faltando ali 72 horas, eu acho que se a eleição fosse uma semana antes eu teria perdido. Então a eleição é o retrato do momento, é a fotografia do momento. Ali me carimbaram como trabalhista, né? Tinha todo o desgaste, o PT ficou 2 anos e meio aí fazendo greve contra o governo, estava com salários atrasados, enfim, é um conjunto de coisas que aconteceu naquele momento, que pode até piorar daqui a 2 anos, ou pode melhorar, ninguém sabe. Eu só acho que você não pode mais ir por instituto de pesquisa. Eu acho que pesquisa tem que acabar, porque o eleitor só decide o seu candidato faltando 72 horas. Agora, a gente falou do governo Bolsonaro, falamos do governo Fátima Bezerra. O senhor disse para Gustavo que vai buscar um candidato que tenha uma identidade com o PSD, um candidato de direita. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Álvaro Dias? Eu acho que o Álvaro tem sido um prefeito que tem feito uma gestão boa. Eu tenho ajudado ele, inclusive, no saneamento da Zona Norte, né? Fátima disse que eu não faço nada, né? O PT, né? Aliás, perdão, que eu não trago nada para o Rio Grande do Norte, e ele disse que eu ajudei no saneamento, que é uma obra de 136 milhões de reais. Isso é muito alto, esse valor. E ele tem tido um bom trabalho em Brasília, trazendo recursos para o Estado. E eu chamei Álvaro e disse, prefeito, eu tenho condição de lhe apoiar, o PSD tem condição de lhe apoiar, mas antes eu quero saber qual vai ser o seu campo político. Porque se ele for para o PDT, de Carlos Eduardo, o PDT é um partido de esquerda. É um